No vídeo de hoje eu vou estar mostrando como criar um CRUD usando a classe SQLite OpenHelper. Para assimilar com facilidade o conteúdo que eu vou estar mostrando, você precisa ter familiaridade com o desenvolvimento Android e conhecer também programação orientada a objetos. Sem esses requisitos você consegue aprender sim, só que para você vai ser mais difícil. Lembrando que a documentação oficial tem um link na descrição para ela e o link para download desse projeto também. Eu já me adiantei e deixei a interface criada aqui no nosso projeto. Onde tem dois campos de texto, um vai receber o nome, um vai receber a idade. Lembrando que esse aplicativo ele vai registrar pessoas no banco de dados. Então aqui eu recebo o nome, a idade e se a pessoa está casada. Os botões, né, que vão disparar as conexões com o banco de dados. Na classe MainActivity eu já instanciei, né, já declarei os objetos, inicializei eles, implementei o OnClickListener e sobrescrevi o método OnClick, setando aqui o evento de clique nos botões, e criei também o objeto pessoa. O objeto pessoa eu abstraí bastante na informação. Para o nosso exemplo necessário vai ser só o nome, que é uma string, um inteiro que vai receber a idade e um booleano, né? Eu não ia usar valores booleanos aqui, só que tem uma peculiaridade com o banco de dados que ele não salva valores booleanos, então eu vou mostrar como salvar, né? Eu fiz isso para o conteúdo do vídeo, que vai ser um pouco extenso, apesar de ser bastante simples, focar só na criação do nosso CRUD. Eu também já tenho um pacote chamado CRUD, eu vou apagar ele, vou criar de novo. Você pode vir aqui no nome do seu pacote principal, dar um new e package, vou chamar esse pacote de CRUD, e dentro desse pacote eu já vou criar a primeira classe, que vai ser a classe create, vai ser responsável por criar a tabela. Create. E você vai estender essa classe, vai herdar ela de SQLite OpenHelper. Dá um Alt Enter no SQLite OpenHelper, implementa os dois métodos obrigatórios. Outro Alt Enter, implementa o construtor, que faz referência a super, né, a classe Py. Aqui de início a gente vai declarar algumas constantes que a gente vai precisar para diminuir, né, os valores que a gente recebe aqui no nosso construtor, e para poder usar de forma global aqui na nossa classe, né? A gente vai começar usando o nome, né? Vai instanciar o nome, uma string private static final string, vou chamar de nome, que recebe o nome do nosso banco de dados, que aqui no caso eu vou chamar de meu DB. A gente vai também instanciar uma outra constante, private static final int, que vai ser a versão do nosso banco de dados, né, que eu vou chamar de 1, private static final int versão db, que vai ser a versão 1. Vou deixar também preparado o nome de uma tabela, vou chamar de tabela pessoa, e vai conter aqui o nome da nossa tabela, né, onde vão ficar os nossos registros. A gente também vai declarar uma constante que vai conter o endereço do banco de dados que a gente vai usar para poder abrir o banco de dados antes de fazer as consultas. Eu vou chamar essa constante de pathdb, do inglês é caminho do banco de dados, né, vou colocar assim. E para você obter o caminho para o seu banco de dados, você vai usar o seguinte método, né, é um padrão. Você vai escrever aqui barra data, barra user, barra 0, barra o nome do seu pacote, né? Tá aqui, você pode observar o nome do meu pacote é esse, tá aqui o nome do pacote, e barra database, barra o nome do seu banco de dados, que aqui é meu DB. Vamos colocar aqui. Então, é sempre esse padrão aqui, você só vai mudar o nome do seu pacote e o nome do banco de dados. A gente vai instanciar também um context, que a gente vai precisar de uma instância de contexto global para poder usar aqui nossa classe. Vou chamar de mContest. E, por último, uma instância de banco de dados. SQLite database, que eu vou chamar de DB, que a gente vai usar aqui de forma global na nossa classe. No nosso construtor a gente está recebendo bastante coisa. A gente vai usar essas constantes que a gente criou para reduzir a quantidade de parâmetros que a gente recebe. O nome a gente vai passar nome DB, né, para super, nome DB, a versão a gente vai passar a versão DB, e já pode retirar daqui, né, a gente não precisa mais receber uma versão.
Esse factory aqui, ele é uma instância de uma classe que a gente usa para criar um cursor customizado. A gente não vai estar usando ele, beleza? E a gente vai passar null aqui para super, indicando que a gente vai usar um cursor padrão. Vou aqui inicializar o contexto, né? Dizendo que dis.mContest recebe contest, que é o contexto que a gente vai receber aqui, e vou inicializar também o banco de dados. Como essa classe vai criar uma tabela, um banco de dados, ela vai escrever no banco de dados, eu vou criar esse banco de dados de uma forma que eu possa escrever nele, usando o método getWriteTable database. Para a nossa classe rede, que vai obter, né, vai fazer uma leitura dos nossos registros, a gente vai usar o readable. Só que por hora a gente vai usar o writeTable aqui no nosso create, porque a gente vai usar essa classe para criar, para escrever no banco de dados. O método onCreate, ele faz parte do ciclo de vida dessa classe, da mesma forma que faz parte do ciclo de vida de uma atividade. Você não é obrigado a inserir nenhuma lógica aqui, porque a partir do momento que a gente instanciar esse objeto create, essa classe, a gente vai poder chamar qualquer método público aqui dentro. Então não é obrigatório. Você tem que sobrescrever, né? É obrigatório sobrescrever, mas você não precisa botar lógica nenhuma aqui dentro. O método onUpgrade, ele é chamado quando você muda a versão do seu banco de dados. Aqui dentro vai conter a lógica para você atualizar o seu banco de dados. Supondo que o aplicativo já esteja rodando em algum dispositivo e eu quiser atualizar esse banco de dados para botar mais alguma informação, eu venho, mudo a versão do banco de dados e deixo a lógica aqui, que vai, lógica para atualizar DB, que vai ser responsável por fazer toda a atualização no banco de dados, seja remover os dados e apagar o banco de dados e criar de novo as tabelas, ou só inserir uma coluna em alguma tabela, enfim, toda a lógica para atualizar o banco de dados está aqui, e esse método ele é chamado automaticamente quando ele detecta uma mudança, né, na versão do banco de dados. Mas isso também é coisa que a gente não vai usar. Eu vou partir para a criação do método createTable, que vai ser responsável por criar a nossa tabela. Esse método vai ser público, vai retornar um boolean, né, que vai conter o estado, ver se a tabela foi criada ou não, né? Eu vou chamar de createTable. Ele não vai receber nada, né? E vai retornar um valor booleano. Antes de prosseguir com esse método, eu vou criar um outro método que vai ser responsável. Deixa eu ver, eu vou criar ele em privado. Vai retornar nada. Esse método ele vai abrir o banco de dados para a gente poder fazer as consultas, escrever e etc. Sempre que você usa o banco de dados, você tem que checar se ele está aberto, abrir se for necessário, e ao terminar a consulta você precisa fechar. Então há necessidade de você sempre abrir o banco de dados antes de fazer a consulta. Eu vou deixar chamando aqui, e aqui dentro vai a lógica. Eu vou usar uma estrutura condicional, né, para determinar se o banco de dados está aberto ou não, usando o método isOpen da nossa instância do banco de dados. Esse valor, o isOpen, vai me retornar um true se estiver aberto. Caso contrário, que é o caso aqui, vou e abro, né, o banco de dados, dizendo que db é igual a mContest.open or create database, que recebe o caminho, né, para o nosso banco de dados, caminho esse que você criou aqui em cima, né, no PFDB. O segundo parâmetro é a forma como esse banco de dados vai ser aberto, vou chamar SQLite database.open readWrite, porque a gente não vai querer só ler, a gente vai querer ler e escrever. E por último eu vou passar nulo para o cursor factory, que é aquela questão da classe que eu expliquei que a gente não vai estar usando aqui. Beleza, e o que esse método faz é checar se o banco de dados está aberto. Se estiver aberto, tudo bem, eu retorno, senão eu abro o banco de dados. Tudo certo aqui, agora eu vou partir para o método createTable, né, vou dar continuidade. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma string que vai conter uma query, né, que eu vou chamar de createTable. E essa string, né, eu vou inserir nela o seguinte comando: createTable if not exists, passando o nome da tabela, né, que está contido na nossa constante, tabela pessoa, e os próximos valores vão ser aqui as colunas que a gente quer na nossa tabela. A primeira coluna vai ser o nome da pessoa, né, vai ser do tipo texto. A segunda coluna vai ser idade, né, a idade da pessoa, que vai ser do tipo inteiro, né, integer.
Deixa eu corrigir aqui. Né? E o terceiro parâmetro vai ser se a pessoa está casada ou não. Eu vou chamar a tabela, eu vou chamar a coluna de casada. Né? Opa. Que vai ser do tipo texto. O que acontece é que esse valor, na verdade, ele vai ser um valor booleano. Só que o banco de dados ele tem uma peculiaridade, né, na qual ele não salva valores booleanos. Então o que a gente vai fazer é converter esse booleano para uma string e depois converter de volta de string para booleano. Eu vou fechar aqui a nossa query e vou usar uma estrutura de tratamento de erros, né, que é o famoso try catch. Vou capturar uma exceção genérica, né, caso haja uma, exception e. E se houver mesmo uma exceção, eu vou mandar printar usando print stack trace para mim saber o que aconteceu, né? Aqui dentro do try, eu vou mandar o banco de dados executar essa query, né, usando o db.exec.sql e passando aqui a nossa string que contém a query, né, create table. Feito isso, eu vou retornar, vou dar um return true, indicando que deu tudo certo. Se por acaso houver um erro ao executar esse comando, ele vai cair no catch. Aqui no catch eu vou dar um print, né, indicando, vou printar o erro e vou retornar false, indicando que houve um erro na criação da tabela. E no bloco final, que eu vou criar aqui agora, eu vou fechar o banco de dados. É necessário, é obrigatório, você sempre deve fechar o banco de dados para evitar erros no seu aplicativo. Independentemente de você ter conseguido executar ou não, você precisa fechar o banco de dados, por isso que eu estou colocando no bloco Finally. Bom, essa classe aqui já está criada e a gente pode partir para a próxima classe, que vai ser a Update, responsável por inserir e atualizar valores no banco de dados. Como vai mudar pouca coisa em relação à classe Create, a gente pode vir aqui na classe Create mesmo, dar um copy, né, botão direito, Paste. E aqui a gente atualiza, né? Põe o nome Update na nossa classe e a gente vai ter a mesma coisa, vamos ter as nossas constantes aqui, vamos ter o construtor inicializando o banco de dados e contexto, o método OpenDB, e tudo que a gente vai mudar aqui vai ser o método createTable. A gente não vai usar mais o createTable, aqui a gente vai ter dois métodos, né? O primeiro vai inserir uma pessoa e o segundo vai editar essa pessoa no banco de dados. Eu vou começar pelo insert pessoa. Vou colocar aqui o método público, que eu quero que seja acessado de fora da classe, vai retornar um valor booleano, e o nome dele vai ser insert pessoa. Esse método ele vai receber uma pessoa com parâmetro, né, um objeto pessoa, que eu vou chamar de IP, e vai me retornar um valor verdadeiro ou falso, se essa pessoa foi ou não inserida com sucesso no banco de dados. A primeira coisa a se fazer é abrir o banco de dados, né, se for necessário. O segundo, a gente vai criar uma estrutura de tratamento de erro aqui. Já vou deixar aqui o db.close, né, deixar prontinho. A gente vai criar um objeto chamado content_values, que eu vou dar o nome de CV, eu vou dizer que ele recebe um content_values, né? Eu vou estar instanciando esse objeto. Vou usar o método put do objeto CV para inserir em determinada tabela, em determinada coluna, determinado valor. Vou começar pela coluna nome, que vai receber o nome da pessoa. A gente vai pegar o nome da pessoa usando o objeto P, que a gente recebeu ali, .getNome, né? De novo, cv.put, só que agora a gente vai na coluna idade e vai passar para a idade p.getIdade, a idade da pessoa, aqui em cv.put, e na coluna casada a gente vai botar p.iscasada. O que eu vou fazer aqui é pegar esse valor booleano e inserir nessa coluna, né, que recebe um texto em formato de string, né, usando o método string.valueOf, passando o valor booleano. Ele vai pegar o true ou false que tiver aqui, vai converter numa string e vai jogar na nossa coluna casada. Depois, quando eu for pegar esse valor de volta, eu converto em booleano e pronto. Criado o nosso content_values, né, eu só preciso agora usar o db.insert para executação e registrar a pessoa no banco de dados. O primeiro parâmetro é o nome da tabela, né, que a gente vai querer inserir. O segundo parâmetro é um null colon hack, que também é um recurso que a gente não vai usar, você pode estar se aprofundando nesse assunto na documentação oficial, né? E o terceiro é o nosso content_values, que a gente criou, que vão conter os valores e os lugares onde esses valores vão ser inseridos aqui na nossa tabela.
E é só isso, né? Eu vou retornar true aqui, indicando que deu tudo certo. E caso haja algum erro, retorno false. Feche o banco de dados incondicionalmente se caiu em trial catch. E é isso, está criado. Agora a gente vai partir para o método update. A gente pode copiar o método insert, copiar ele e cola, porque também vai mudar pouca coisa. Nesse método, eu vou começar mudando o nome dele para update pessoa. Ele também vai receber uma pessoa. Esse método vai começar abrindo o banco de dados, se for necessário. Vai criar um content values, né, com os valores da pessoa que a gente recebeu. Só que na hora de inserir, né, eu vou fazer de uma forma diferente. Antes de criar o content values, eu vou criar uma string que eu vou chamar de where, né, que vai conter a query que a gente vai usar para localizar a pessoa que a gente quer atualizar. Eu vou procurar essa pessoa pelo nome. Eu vou passar aqui o nome da coluna, p.getNome. Ou seja, na hora de fazer a atualização, o banco de dados vai procurar na coluna nome, um nome que seja igual ao nome da pessoa que eu recebi, e vai atualizar aquela linha com os 3 valores, com o nome, com a idade e com o status da pessoa, se ela está casada ou não. Feito isso, eu pego aqui o método update do nosso objeto DB e mando, né, executar essa query. O primeiro parâmetro é o nome da tabela, o segundo é o nosso content values, o terceiro, que eu vou fechar aqui, o terceiro é a nossa query, que está contida na string where, e o último ele é um array de argumentos que a gente também não vai usar. Feito isso, a gente retorna um true, né, indicando que deu tudo certo. Se deu erro, vai cair no catch, vai printar o erro, vai retornar false e vai fechar o banco de dados incondicionalmente, se deu certo ou não, né, a nossa tentativa de inserção. Essa classe aqui também já está pronta. Vou fechar essas classes aqui que a gente não vai precisar, não agora. Então a gente tem aqui na nossa classe update o insert pessoa, esse método que vai ser responsável por inserir, né, um registro no banco de dados, e o método update pessoa, que vai ser responsável por atualizar um registro existente no banco de dados. Agora a gente pode criar a próxima classe, né, que vai ser a classe rede. Vou pegar a classe create, vou copiar e colar ela aqui, vou chamar de rede. Nessa classe a gente vai remover esse método aqui, createTable, né? E o banco de dados ele não vai ser mais getWriteTable database, vai ser o readable database, porque essa classe aqui, essa classe read, ela vai conter os métodos que vão fazer a leitura do banco de dados. Então a gente precisa de um banco de dados que a gente possa ler. A gente não vai escrever nada no banco de dados usando essa classe. Eu vou fazer um método aqui que vai me retornar um array list com o nome das pessoas, com registro, todos os registros de pessoas. Esse método vai ser um público. Vai retornar uma array list, né? Uma array list de pessoas e vai ser chamado get registros. Melhor, get pessoas. Não vai receber nada. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui, né, é abrir o banco de dados, se for necessário. Depois eu vou instanciar um array list, né, onde eu vou adicionar os objetos que eu pegar aqui para poder retornar um array list de pessoa. Vou chamar de parray, instanciar ele. Feito isso, a gente vai criar uma estrutura de tratamento aqui, né? E aqui no try eu vou fazer o seguinte: eu vou criar um cursor que a gente vai precisar, eu vou chamar de C. Eu vou dizer que ele recebe db.rawQuery, passando aqui a nossa query, né, que está contida em string get pessoas, e null para o nosso selection args. Esse método aqui, né, que vai popular o meu cursor com os registros que tem no banco de dados. Agora, para a gente poder passar esses registros para a array list, eu vou usar uma estrutura condicional, né, o if else, aonde eu checo aqui se c move to first, ou seja, se eu conseguir passar o meu cursor para a primeira posição, indica que tem pelo menos um registro lá. Então eu vou usar um loop, né, o loop do while,
que vai obter, né, essa posição para mim, onde enquanto eu conseguir passar para a próxima posição. C.move to next. É bem simples. Se eu conseguir passar o cursor para a primeira posição, eu vou obter aqui o registro. E enquanto eu conseguir passar para a próxima posição, ou seja, enquanto tiverem mais registros nas outras posições do cursor, eu vou continuar pegando até acabar, né? E aqui dentro do do, eu vou botar a lógica para obter a pessoa. Ou seja, eu vou criar uma pessoa, né? Vou chamar de T. Aí vou dizer que ela recebe uma nova pessoa. E aqui eu vou usar o p.set nome e vou pegar do nosso cursor ali o nome da pessoa, que vai ser c.getString, que vai estar na posição 0, porque a coluna nome é a primeira, a coluna idade é a segunda e a coluna casada é a terceira. Então a gente vai pegar nessa ordem, levando em consideração, claro, que o cursor começa a contar do 0. Então vamos lá, p.setIdade, né? c.getInt, a idade é um valor inteiro, e vai estar na posição 1, no caso na posição 2 do cursor, só que a gente vai botar a posição 1 aqui fora. E por último a gente vai citar, né, se a pessoa é casada ou não. Esse valor ele é um valor booleano que a gente salvou como string no banco de dados. Para botar ele de volta na nossa variável, a gente precisa converter ele para booleano mais uma vez. Então o que a gente vai fazer é usar a classe boolean, né, boolean, com o método parseBoolean, né, boolean.parseBoolean, passando a nossa string, que vai ser o valor que está contido aqui na posição 3 do cursor. Feito isso, a pessoa já foi criada e já está com todas as características que estão salvas no banco de dados, a gente vai pegar a nossa rede de pessoas e vai adicionar essa pessoa que a gente acabou de criar. E a gente vai fazer esse processo enquanto tiver registro. Movi para a primeira posição, peguei o registro. Movi para a próxima, peguei o registro. E por aí vai, até que acabe o ciclo. Sair do ciclo, já peguei, já passei todas as informações aqui para o meu array, né? Fecho o cursor. E aqui no cat eu vou retornar null se houver algum erro. Return null. E aqui fora, né, da estrutura de tratamento, eu vou retornar o nosso array populado já com os nossos objetos. Return e array. E é isso. Esse método aqui já está pronto, né? Agora, por último, a gente vai criar a classe delete, que vai deletar, né, os registros que a gente tem e a tabela. Eu vou pegar a classe create de novo, Ctrl C, Ctrl V, e vou chamar ela de delete agora. Né? Aqui a gente não vai mudar nada, né? Eu vou pegar esse método create table aqui e vou apagar, a única coisa que muda. E aqui eu vou criar os métodos, né? Eu vou começar criando um método que vai apagar a tabela, né? Que é o método mais simples. Vai ser um método público, vai retornar um boolean, indicando que a tabela foi apagada ou não, e vai ser chamado delete table. Não recebe nada. Vou criar a string, né? Vou abrir o banco de dados primeiro. Vou criar a string que vai conter a nossa query, que eu vou chamar de delete table também, né? E vou inserir a query aqui dentro. O comando que a gente vai usar vai ser o drop table, né? Drop table if exists, né? Passando o nome da tabela. Vou criar um try catch aqui. Aqui em try eu vou mandar o banco de dados, né, apagar a nossa tabela usando db.execSQL e a nossa query delete table. Feito isso, eu vou retornar verdadeiro, indicando que a tabela foi apagada, que deu tudo certo. Se não, eu vou retornar false, indicando que houve algum erro, e vou printar aqui, né, a exceção. E vou fechar o banco de dados, independente se eu conseguir ou não, porque o banco de dados deve ser fechado. E esse é o método, né, que a gente vai usar para apagar a tabela. Método pronto, agora a gente vai partir para o método que vai apagar, né, o registro da pessoa. Esse método vai ser público, vai retornar um boolean, se a pessoa foi apagada ou não. Eu vou chamar de delete pessoa. Esse método vai receber uma pessoa, né, objeto pessoa, que eu vou chamar de IP. E agora o que eu vou fazer é criar uma string que vai conter a nossa query, né. Já vou colar ela aqui. Vai funcionar de forma parecida com o que acontece no nosso método update. Eu vou receber uma pessoa como parâmetro,
essa pessoa vai ser a pessoa que eu quero apagar. Eu vou obter o nome dessa pessoa e aonde na coluna nome da nossa tabela tiver um nome que seja igual a esse, a gente vai pegar aquela linha correspondente e vai apagar. Vai ser assim que funciona. Agora eu vou botar um try catch aqui. Melhor, vou copiar o try catch daqui, né? Para evitar fadiga. E vou dar um db.delete, passando o nome da tabela, a nossa query, né, delete pessoa, query que está contida na nossa string, e null aqui para o nosso where args, que a gente também não vai precisar. Feito isso, eu retorno o verdadeiro, se a pessoa foi deletada, se não, eu retorno falso, dou um print, fecho o banco de dados. Lembrando que você deve sempre respeitar as aspas simples, aspas duplas, letras maiúsculas aqui na nossa query, entendeu? Drop table, enfim, as queries sempre devem estar de forma correta. Você não pode trocar nenhum acento ou botar a letra minúscula no lugar de maiúscula, senão vai dar erro, tá? Aparentemente, o nosso CRUD está criado, né? Acho que eu já vou definir os métodos aqui na classe Activity, nossa Activity principal, para poder executar as ações, para a gente poder ver tudo acontecendo. Quando a gente clicar no botão ADD, vai ser o botão para adicionar registro, aí a gente vai fazer o que? Vai pegar o nome, a idade e o estado aqui do switch e vai criar um objeto pessoa, né? Aqui, pessoa P recebe 1000 pessoa. E agora eu vou preencher, né? Vou setar as características dessa pessoa de acordo com o que o usuário inseriu para mim na interface. Pessoa.setNome vai receber edt nome. Edt nome é esse aqui, né? Edt nome. Ponto getText.toString. P.setIdade passando edt idade. .getText.toString e p.setCasada, né, vai ser aqui o nosso switch que a gente definiu aqui, switch chamado sCasada. Eu vou checar, se ele tiver marcado, se ele tiver checado, eu vou definir como verdadeiro, a pessoa está casada, se não, né, então eu vou pegar aqui o sCasada, né, nosso switch sCasada ponto isChecked, né? Ou seja, se ele tiver checado lá, é porque a pessoa está casada. Uma observação aqui, ó, que a nossa idade da nossa pessoa, ela é um valor inteiro, então a gente tem que converter, né, de string para inteiro usando a classe integer no método parseInt, passando a string, que é o valor que a gente pegou do edt idade lá. Como já tem o nosso objeto, né, montadinho direitinho, a gente só precisa persistir esse objeto. Para isso, a gente vai usar a classe update, porque ela é responsável por criar e atualizar os nossos registros. Então, vamos instanciar ela aqui. Update recebe new update. New update. E a nossa classe, ela recebe um contexto, né? Lembra aqui? Ela recebe um contexto. Todas as classes do CRUD vão receber um contexto. E a gente passa obtendo o getApplicationContext. Feito isso, a gente vai usar o objeto U, que a gente acabou de criar, no método insertPessoa, e vai passar a pessoa que a gente acabou de criar, né, a pessoa P, como parâmetro. Só que aqui, esse método, se você lembrar bem, esse método ele me retorna um boolean, dizendo se a pessoa foi ou não inserida. Então eu vou dar um feedback para o usuário através de um touch, se a pessoa foi inserida ou não. Como eu vou fazer isso? Vou criar aqui uma estrutura condicional, onde se esse método, né, o insertPessoa, conseguir inserir a pessoa e me retornar true, eu vou e mostro um touch para a pessoa, dizendo que a pessoa foi inserida. Aqui touch, né? E põe aqui a pessoa foi inserida, né? Inserida com sucesso. Caso contrário, se houve algum erro, eu vou mostrar um touch também, né? Dizendo que houve um erro, né? Erro ao inserir pessoa. É isso, tá criado o método, é só isso que a gente precisa aqui. Agora a gente vai criar a ação para o nosso btnedit, né? Eu vou copiar porque, enfim, evitar fadiga não vai mudar praticamente nada aqui. Só se prestar atenção. Quando eu tiver que editar uma pessoa, eu vou pegar os valores que estão lá na interface, né? Vou criar um novo objeto também.
Vou usar a mesma classe update, só que aqui em vez de usar o método insert pessoa, eu vou usar o método update pessoa, né? E vou passar essa pessoa. E o método vai fazer a mesma coisa, ele vai procurar a pessoa, vai atualizar. Se atualizar direitinho, ele vai me retornar um true, onde eu vou mostrar um feedback. Se não atualizar, ele me retorna um false, onde eu também vou dar um feedback à pessoa. Mudando só que a pessoa foi atualizada com sucesso. Ou erro ao atualizar a pessoa. Tá tudo certo aqui, btn remove. Eu vou copiar só o objeto pessoa, para a gente não ter que criar tudo de novo. Meu objeto pessoa. E a classe que a gente vai usar para poder remover vai ser a nossa classe delete, né? Delete, vou chamar de D, recebe o new delete, passando o get application context, que é o contexto da nossa aplicação. Com esse objeto D, eu vou chamar um método que a gente criou, chamado delete pessoa, e vou passar a pessoa P como parâmetro aqui. Pessoa P é essa que a gente criou aqui dentro. Se esse método também me retorna um valor booleano, né? Eu vou criar esse condicional if aqui. Se me retornar um true, eu dou um touch, dizendo que foi apagado, senão eu dou outro touch. Vou criar aqui, vou pegar esse if aqui, esse if else, eu vou colocar aqui. Se eu conseguir apagar, eu vou colocar aqui, pessoa foi removida, né, com sucesso. Se não, erro ao remover pessoa. Remover tabela, a gente também vai usar essa classe, só que a gente já não precisa mais criar um objeto pessoa. Eu vou pegar só o delete aqui, o objeto que a gente criou da classe delete, e vou chamar um método delete table, né? Se o método delete table me retornar um true, indicando que eu consegui remover a tabela, eu vou dizer que a tabela foi removida com sucesso. Se não, erro ao remover tabela. E por último, eu tenho esse método aqui VRegistros, que é esse método que a gente vai usar para obter os registros do banco de dados. E eu vou printar eles aqui. A gente não vai usar a interface para mostrar o registro, a gente vai printar eles. Eu vou começar criando o objeto rede aqui, né? Nossa classe lá do CRUD. Vou chamar de R, vou dizer que recebe um novo rede. Deixa eu importar a classe, né? Importar a classe aqui do pacote CRUD. Dizer que ela recebe um new rede, vou passar o contexto da aplicação. Em R, eu vou usar um método get pessoas. E aqui o que eu vou fazer, eu vou criar um array, porque esse método get pessoas me retorna, né, um array de pessoas. Um array de pessoas, difícil, hein? Pessoas, chamar de parray. Nem devia estar criando, eu vou criar ele aqui, já vou jogar ele direto aqui eu vou criar um array de pessoas que vai receber os valores que o método getPessoas me retornar. Você lembra que esse método aqui, não botei documentação, esse método ele me retorna um array de pessoas, né? E aqui eu vou receber esse array e vou criar um for, um ciclo for i. Para quem não conhece, você pode escrever for i, né? For i e apertar tab e o Android Studio já cria um ciclo para a gente, tá? Só um macetinho. E eu vou dizer que i é igual a 0, né? Enquanto i for menor que o tamanho de parray, eu vou incrementar i, né? E toda vez que eu fizer isso, eu vou criar uma pessoa, vou chamar de ps, e vou dizer que ela recebe a pessoa que está na posição que corresponde, na posição i, né, que corresponde à posição da array. E a cada chamada desse ciclo, eu vou criar um objeto pessoa e vou dizer que ela recebe a pessoa que está ali no array, no nosso parray. Vou usar o método getIndex do nosso array list para obter a pessoa e passar para a pessoa P. Feito isso, eu vou dar um print, né? Para quem não conhece, vai em outro atalho. Você escreve salt, ele vai dar um print, já prepara o comando. Ou saltm, ele prepara um print já com o nome da classe e o método onde você está. Beleza? Eu vou usar esse aqui. Esse print eu vou printar aqui o nome, né? O nome da pessoa, mais p.getName, mais um espacinho, idade, né? Mais p.getIdade. E por último, eu vou colocar aqui, está, né?
está casada e vou printar aqui p.iscasada. E é assim que vai funcionar. Eu vou chamar aqui, vou criar o objeto rede, vou obter os valores que estão lá e vou rodar esse ciclo printando o nome de todas as pessoas que estão registradas no banco de dados. Antes de terminar, só falta mais uma coisa, né? Aqui no onCreate da nossa Activity, a gente tem que criar a tabela. A primeira vez que a gente fizer, que a gente abrir o nosso aplicativo, ele vai ter que criar a tabela no nosso banco de dados. Então eu vou instanciar a classe create aqui, né? Create C, recebe new create. Vou passar o get application context para ela, né? E vou usar o método create table do nosso objeto C. Esse create table, se você bem se lembra, ele vai criar a tabela, né? Tabela pessoa, se ela não existir. Então não tem problema ficar chamando, né? Deixar aqui por padrão. O aplicativo teoricamente está pronto, eu vou executar ele. Vou lançar um emulador aqui para a gente poder ver tudo funcionando. Bom, tá aqui, né? Nosso aplicativo. Eu vou configurar o emulador para ele ficar aqui sempre em cima, sempre na frente da IDE, beleza? Vou abrir o Android Monitor, o Logcat, né? E vou tentar, a primeira tentativa, né, a primeira ação que eu vou tentar executar é inserir um objeto lá, né? Então eu vou criar uma pessoa, vou chamar de João. Vou dizer que João tem 15 anos e que vou deixar aqui que não está casado, João não está casado. E vou adicionar, tudo certo, a pessoa foi inserida com sucesso. Deixa eu ver aqui os registros, tá aqui, já apareceu aqui pra gente, ó. Nome João, idade 15, está casado, falso. Vou adicionar uma nova pessoa. O nome dessa pessoa vai ser, sei lá, Marcos, né? Marcos tem 23 anos e está casado. Vamos adicionar. A pessoa foi inserida com sucesso. Vou limpar o Logcat e vou ver os registros. Aqui nós temos João, Marcos, suas idades, e você pode ver que Marcos aqui está casado. Vou botar aqui mais uma pessoa, vou botar, sei lá, Júlia, vou botar aqui, Júlia já tem 17 anos, não está casado. Vamos aqui adicionar, pessoa inserida com sucesso. Vou só ver os registros mais uma vez, está aqui, Júlia. E agora o que a gente vai fazer é remover. Não, melhor, vamos editar. Agora o que a gente vai fazer é editar uma pessoa. A gente vai pegar a Júlia mesmo, que a gente acabou de botar, e vamos dizer que agora ela está casada. Deixa eu tirar esse negócio aqui. Agora a Júlia está casada. Eu vou limpar o Logcat e vou editar. A pessoa foi atualizada com sucesso. Vamos ver os registros. Você vê aqui que Júlia agora está casada. Vamos remover Júlia. Júlia já está aqui, eu vou usar, né? Aproveitar que os dados dela estão aqui, vou remover ela. Clique em remover. A pessoa foi removida com sucesso. Vou ver os registros agora. Só tem aqui João e Marcos. Vou pegar o João, né? João. O que acontece aqui, eu preciso só botar o nome da pessoa que está registrada. Se você lembrar, no nosso método delete, eu uso o nome da pessoa para deletar. Então, tanto faz a idade se ela está casada ou não. Né? Eu vou só botar o nome aqui, vou remover, e foi removido. Vou limpar o Logcat. E você pode ver aqui que agora a gente só tem um Marcos. Vou remover a tabela. A tabela foi removida com sucesso. E para comprovar que a tabela realmente foi removida, eu vou tentar adicionar João. Cliquei em adicionar João, ocorreu um erro. Qual erro ocorreu? Se você olhar aqui, você vai ver no such table, tabela pessoa, a tabela foi removida. E aí, para a gente criar essa tabela de novo, a gente sabe que toda vez que o aplicativo for aberto, que entrar no onCreate, a gente vai criar a tabela novamente, se ela não existir. Então eu vou recriar, vou reabrir o aplicativo e vou recriar a tabela, beleza? A gente pode ver, eu vou tentar obter um registro e tipo, eu clico e não acontece nada, porque não tem registro. A tabela já está lá, porém não tem registro. Eu vou adicionar só mais uma pessoa, vou chamar de Lucas. Lucas tem 10 anos e não está casado. Adicionei, ver registro, está aqui, ó. Deixa eu limpar o Logcat, ver registro de novo. Está aqui, ou seja, a tabela foi apagada e foi recriada aqui quando bateu no onCreate. Aqui a gente criou ela aqui. É isso, essas são as operações básicas, né, de um CRUD, e eu espero que você tenha entendido com facilidade. Eu procurei explicar da melhor forma. É a primeira vez que eu faço vídeo sobre programação.
Qualquer dúvida, sugestão, você pode deixar no comentário. Eu não vou estar podendo responder sempre, porque eu estou com a vida muito corrida, mas você pode deixar assim, que sempre que eu tiver tempo eu vou estar dando uma olhada. Avalie o vídeo, preciso saber se eu errei, se eu preciso melhorar, no que eu preciso melhorar. Procurem avaliar o vídeo. E é isso aí, até a próxima.